Hoje seria o segundo tópico, é um propósito definido, mas hoje nós temos uma surpresa boa. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Diana Souza, Master Coach e CEO do Instituto Coach Diana Souza. Uma entrevista que muitas pessoas perguntaram sobre a vida da Diana, o que ela faz, sua missão, seu propósito. E como aqui é uma reunião de empreendedores, nossa missão é espalhar o empreendedorismo, motivar isso nas pessoas, despertar esse lado. É o que faz o mundo girar e faz as coisas se mover, o empreendedorismo. E nada melhor do que você ouvir uma pessoa que começou do nada e construiu um legado, está construindo uma história linda. Eu queria convidar aqui na frente Diana Souza e peço que vocês deem uma salva de palmas para ela. Uhul! Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Aliás, seja bem-vinda, Diana, também na aula do especialista. Nem sempre eu consigo estar aqui. Então vamos lá, né? Hoje quem está no comando é o Luiz, né? Quem quer ouvir a Diana Souza, gente? Diana Souza, mãe de duas meninas lindas, CEO da empresa Instituto Coach Diana Souza, Master Coach, palestrante, já deu palestra para mais de milhares de pessoas, com quase 6.000 horas de coach atendida individual. Mas eu queria saber quem é a Diana. Quem é a Diana? Quem quer saber quem é a Diana? Aí é que tá, Luiz. Foi essa pergunta, provavelmente, que promoveu toda a transformação na minha vida. Porque há anos atrás, mais precisamente 8, 9 anos atrás, eu achava que sabia quem era a Diana. Mas eu entendi que eu não a conhecia com clareza. Então hoje, 2019, com toda essa jornada, quem é a Diana? Diana é uma mulher que tem muita sede, muita sede. Diana é uma mulher que ama o que faz. Amo todos os meus papéis. Ainda agora de manhã a Thais estava falando, você é esposa, você é empresária, você é mãe, você é filha, você. Falei, ufa, cansei. Para de falar que eu cansei. Eu amo meu primeiro papel, que é ser serva, amo ser mãe, amo demais ser esposa e amo trabalhar e fazer essa missão aqui no Instituto. Então, quem é a Diana? A Diana é uma mulher muito ousada, eu me considero muito ousada. Eu tenho uma crença muito forte dentro de mim, que tudo que eu quero, eu consigo fazer, eu sou capaz de fazer, porque eu acredito em algo muito grande que me capacita. Diana também é uma mulher frágil, que também precisa ser cuidada, que ele também precisa de direção, e isso eu recebo muito do meu marido. Diana é uma mulher que ama a vida, ama as pessoas. Diana aprendeu a se amar. Então, todos os dias eu autoafirmo meu próprio amor, minha própria identidade. E é isso. E tem muitas coisas, por favor, quem é a Diana. E o mais legal, antigamente eu não conseguia falar quem é a Diana. Era muito fácil para mim falar das pessoas. O fulano, nossa, aquela pessoa que eu admiro. E tem esse detalhe também, a Diana é uma apreciadora de pessoas de sucesso. Eu admiro demais pessoas que... Não sucesso, quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de uma pessoa só bem-sucedida financeiramente. Não, sucesso em tudo. Uma pessoa que deseja praticar uma corrida e de repente o cara vai participar de uma São Silvestre. Uau! Então eu admiro esses cases, essas transformações. Pessoas que sonham em ser pais, de repente aconteceu, sabe? Isso eu admiro demais. Então eu amo estudar essas histórias. Diana tem Tá ligado? Pode falar. Tem média de quase 2 anos já, que eu conheço o seu trabalho, mas eu gostaria de saber de você, o seu propósito. Meu propósito. Você fala em cima do meu trabalho. Isso. Tá. Na verdade, em cima do meu trabalho, mas hoje é um estilo de vida. Meu propósito é o que está printado ali. É transformar gerações. O que eu entendi
Eu entendi que as pessoas, elas levam uma vida completamente diferente do que elas sempre sonharam por falta de conhecimento do que elas trazem, das heranças que elas têm, tanto emocionais quanto intelectuais. E pelo fato dessas pessoas viverem esse estilo de vida que na verdade às vezes não é o que elas querem, elas não conseguem conquistar muitas coisas que desejam. E isso acontece com muitas pessoas, muitas famílias. Então quando elas não conseguem conquistar, elas se frustram. Então o meu propósito, quando eu me levantei e falei, não, peraí, não é só conhecimento meu, eu preciso levar esse conhecimento para as pessoas, é trazer clareza, que as pessoas tenham clareza de que elas têm poderes, de que elas têm habilidades, de que elas têm capacidade muito além do que elas têm vivido hoje. Então o meu objetivo é que as pessoas tragam essa clareza para si próprias e construam a própria história, a história que eles querem contar. Não a história que contaram para ele e assim eles vêm contando. Não, a história que eles querem contar. Que é o que eu fiz com a minha vida e o que eu faço todos os dias. Então hoje eu conto a minha história. Quem é a Diana, como a Diana se posicionou, qual é a história que a Diana conta da história dela. Eu sempre digo que essa Diana aqui não existia. Eu criei essa Diana com o meu posicionamento. Eu criei essa nova personalidade, essa nova atitude. E eu acredito que as pessoas podem criar o próprio eu, aquele eu que eles querem, que eles nasceram para vencer. Porque o propósito de vida é muito lindo. E nem todas as pessoas usam esse propósito a seu favor. Tem uma frase sua, Diana, que você sempre fala: quando me posiciono, me torno líder. Isso. Para o pessoal que está começando agora a empreender, porque você é uma pessoa de um resultado incrível. Você construiu isso aqui do nada. Deseja forte. E o livro que nós estamos estudando sobre a questão hoje do propósito. Isso. Um propósito definido, que é o primeiro passo para se ter triunfo e sucesso na vida. E essa frase você usa muito quando eu me posiciono no líder. Eu acredito que está muito vinculado a esse propósito de vida. Seria isso a ideia central dessa frase? Pode até ser. Eu amo criar frases, né? Mas essa frase ela nasceu no meu coração em algum momento dentro da minha empresa. No que a gente faz no dia a dia. E aí eu tomei ela para a minha vida. Então o que eu entendi? Em algum momento eu me posicionei. E esse sucesso todo, Luiz, não foi a Diana só que construiu. Eu falo que existe o nós. Eu e o Genivan. Eu acredito que nada disso teria acontecido se o Genivan não estivesse à frente. Na verdade, o Instituto em si é uma visão dele. Ele foi o primeiro que acreditou em mim. Acho que antes até da Diana acreditar, ele acreditou muito em mim. Que é o meu marido, que é um posicionamento para conseguir liderar uma plateia. Você imagina, você está com uma plateia de 1.000 pessoas. Se você não tiver posicionamento de líder, você perde o público. E na nossa vida? Quantas vezes a gente se perde? Então, eu sempre criei estratégias de âncoras mentais, estratégias na minha mente, falas para a Diana, para trazer resultado para a minha vida. Só que hoje eu faço isso de uma forma diferente. Eu crio as estratégias para a Diana, para trazer resultado para a Diana, porém no momento que eu crio essa estratégia e funciona, eu entrego para o meu público. Eu conto para o meu público o que eu estou fazendo. E aí eu aprendo mais rápido e o meu público acaba recebendo e a gente junto consegue transformar essa geração. Diana, tem uma coisa muito interessante que algumas pessoas ainda não sabem. Eu acredito que algum público seu já sabe disso. Mas eu quero saber de você como é se tornar a primeira mulher do país a trabalhar essa questão de crenças e reprogramação de crenças. E hoje eu pesquiso muito, você sabe que eu sou uma pessoa que eu assisto muito. E hoje no país nós temos uma mulher que é líder nisso, que é você. Como é isso para você se tornar hoje uma referência do nosso país como uma pessoa de reprogramação de crenças limitantes? Então, na verdade, vocês não conseguem me ouvir bem? Pode deixar, Stefferson, vou seguir sem o microfone. Na verdade, Luiz, eu nem tinha esse conhecimento. Eu fui fazer um treinamento de marketing digital, um cara que é referência. E aí eu tive a oportunidade de ir até ele, bater um papo, era uma quantidade limitada de pessoas que chegavam até ele, eu consegui
ter essa oportunidade. E aí ele me perguntou sobre o meu trabalho. O que você faz? Qual é o seu propósito? Exatamente a pergunta que você tinha feito. E aí eu comecei a falar, eu falei da inteligência emocional, falei de várias coisas. Ele falou, mas você tem algo que ninguém tem. Porque falar de inteligência emocional, tem várias pessoas que ministram inteligência emocional. Falar de crenças, tem várias pessoas. Mas você tem algo que ninguém tem. O que você tem que ninguém tem? E aí eu fiquei pensando. E ele foi fazendo coach comigo. E ele olhou nos meus olhos e disse, você é mulher. E você é a única, pela sua história, que sobe no palco e consegue segurar uma plateia por tanto tempo, tantas horas, e trabalhar a reprogramação de crenças. Que hoje, a maior parte dos mentores que fazem isso são homens. Então, através dos estudos dele, a gente mapeou isso nesse treinamento. Nós entendemos que aqui no Brasil eu sou a única mulher que faz isso. Muitas mulheres ministram, mas elas ministram para nichos. Então, elas ministram mulheres que ministram para mulheres, mulheres que ministram para casais. E eu sou a única que faz isso numa totalidade. O que é isso para mim? Isso é a realização de um sonho. Há muitos anos atrás, eu acompanhava uma pessoa que eu via essa pessoa transformando muitas vidas, através de um toque, através de um olhar, através de falar no coração dessas pessoas. E eu admirava demais esse momento. Eu lembro que quando eu via esse momento que ele tinha com vários alunos, só tinha uma coisa no meu coração: será que um dia eu vou conseguir fazer isso com alguém? Será que um dia eu vou conseguir tocar tão profundo o coração de alguém? E eu sempre busquei essa verdade, né? E você que está com a gente em vários PPIs sabe que existem coisas ali que nem eu sei explicar o que acontece. E para mim, conseguir ter o conhecimento do que está por trás da pessoa, se tem uma lágrima de dor, eu consigo alucinar o que está por trás. Isso me traz mais força de conseguir ajudar mais pessoas. Então, quanto mais conhecimento eu adquiro, mais força. Para mim é uma honra. Porém, eu sei que acima da Diana tem algo muito maior que o meu Criador que me capacita. Então, a honra maior é dele. Diana, eu sei que você tem alguns treinamentos, mas o que me chama muita atenção quando eu conheci a sua história do Genivan, a gente fala isso até para ajudar outros empreendedores, outras pessoas, e falar sobre os seus treinamentos. Eu queria saber de você, desses todos os treinamentos seus, qual é a menina dos seus olhos? Existe, né? Eu falo que são os irmãos, que é o PPI e o Time Coach Life. Nasceu um novo amor. Recentemente nasceu um grande amor no meu coração, que é formar coaches, formar pessoas comuns se tornando agentes de transformação. Então isso para mim, eu descobri uma nova Diana profissionalmente. Não imaginava que daria tão certo e está dando muito certo. Mas a menina dos meus olhos são os irmãos PPI e Time Coach Life. Porque principalmente o aluno que faz o PPI, ele continua na imersão Time, eu vejo, é muito clara a transformação deles. O Time eu amo muito, eu tenho um carinho muito especial, porque ele foi um dos primeiros. E ele é um treinamento que eu vou modelando ele todo o tempo. É um treinamento que é em grupo, então eu consigo ficar bem perto do aluno, a gente fica mais, não próximo, mais íntimo. Eu gosto demais. Agora, a explosão do PPI é uma coisa que só de pensar já me emociona, saber aquela explosão de emoção que acontece dentro do PPI, na vida dos alunos, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falo que foi uma explosão, parecia que eu estava dentro de um ovo, e aí eu quebrei a casca e descobri a vida. Diana, é possível uma pessoa que iniciou sua vida no decorrer teve dívida, contraiu dívida, viveu escassez, viveu uma vida totalmente ali escassa? É possível uma pessoa dessa se erguer novamente, se levantar e se tornar pessoa próspera, uma pessoa financeiramente livre e ajudar outras pessoas? Você acredita que isso é possível? Eu sou essa pessoa que viveu isso. Eu nasci num lar onde eu não vi dificuldades, né? Eu não via
os meus pais falar que tinham dívidas, eu não via meu telefone tocar para cobranças, eu não vi isso dentro do meu lar. Mas hoje eu sei que os meus pais passaram muitos apertos. Só que a gente, as crianças, eles não passavam isso pra gente, a gente não sabia. A história do meu marido é completamente diferente. Porém, e aí eu tinha um grande exemplo, né? Meu pai sempre falava muito de guardar dinheiro, de sempre ter uma estrutura. Eu vi eles trabalhando muito para ter a primeira casa própria, que foi um grande sonho, um marco na nossa história, quando meu pai construiu a nossa casa. Porém, quando eu comecei a seguir minha vida profissional, com 13 anos, eu já tinha muita sede de ser o meu pai. E eu conquistei muitas coisas, as minhas primeiras conquistas. Eu guardei o dinheiro para pagar minha habilitação, para comprar uma motinha, da motinha virou carro. Aí eu paguei minha faculdade, né? Eu nunca tinha tido o privilégio de estudar numa escola particular, eu paguei esse estudo. Mas quando me casei, eu e o Genivan, nós estávamos muito bem. Nós, quando já namorávamos, o dinheiro já era nosso, já não tinha mais o meu e o seu. E aí no casamento nós passamos um grande aperto. Digo que depois de 1 ano e meio mais ou menos de casado, foi onde o negócio caiu no fundo do poço. Sabe aquele fundo do poço que a gente acha que tem fundo, mas não existe fundo? Quanto mais você cai, ou você continua caindo, ou você decide ir para a luz. E aí nós quase que perdemos tudo. Eu falo que a gente não perdeu tudo porque nós não nos perdemos. Porque do resto nós perdemos. E aí é que tá, eu falei sobre isso ontem com uma aluna, Luiz. O que nós tínhamos, a oportunidade de acreditar em nós. Só que nós já não acreditávamos mais em nós. Foi onde nós conhecemos o coach. Foi onde nasceu a inteligência emocional. Que é algo como o PPI, por isso que eu sou apaixonada pelo PPI. E aí dentro de um treinamento eu entendi, peraí, não é o dinheiro que faz a Diana. Não é o que as pessoas pensam que faz a Diana. Não é o que as pessoas pensam que faz a Diana e o Genivan. Nós podemos reescrever nossa história, não é o fim, nós não morremos. Nossas habilidades, nossa capacidade de vir ao mundo sem nada e eu posso construir. Então é muito possível. Só que quando você está nesse vale, pode não ser com a pessoa que está ali, mas no nosso tempo foi. Quando você está nesse vale, o que você menos tem é pessoas que acreditam em você. E as poucas pessoas que você tem, que ainda acreditavam, começam a duvidar. E aí nós colocamos força nas pessoas que ainda estavam acreditando em nós, que são as pessoas que estão do nosso lado até hoje. E as que não acreditavam estão vindo hoje. Olha que coisa, 7 anos depois elas estão vindo agora. O que vocês estão fazendo? O que aconteceu? Agora elas celebram o sucesso. E o ser humano ele se perde porque ele espera dos outros. Então é muito possível, Luiz. Primeiro passo para a pessoa conseguir se reerguer é ela ser grata pelo até o que lhe falta. A gratidão ela abre muitas portas no mundo. E a riqueza, a abundância, ela só vem para as pessoas gratas. Então foi aí que tudo aconteceu. Eu comecei a ser grata pela minha vida, por ter o meu marido e pedalar. É enfiar a cara lá fora, é trabalhar, é fazer conexões, conhecer pessoas e ter a humildade de saber que eu tenho muito conhecimento, mas eu sou um eterno aprendiz. E aí isso traz. Então é muito possível a pessoa se reerguer sim. Talvez ela precise só entender se está funcionando o que ela está fazendo. E se não está funcionando, por que não buscar um norte diferente? Ou por que não fazer o mesmo caminho que ela está de forma diferente? Diana, tem um treinamento seu chamado Mente Próspera. E eu já participei, né, pela segunda vez e vejo que foi fundamental na minha vida, mudou a minha questão de ver, a questão do dinheiro, financeiro. Qual o propósito maior por trás ali, como você reúne a galera toda, que eu vejo que é uma entrega muito forte do seu lado? Não estou no seu trabalho, mas eu vejo que no processo ali você trabalha de uma forma forte ali. Mas o que está por trás desse treinamento? Mente Próspera. Quando eu conheci coach, meu lado emocional já estava
se equilibrando, as coisas já estavam começando a acontecer. Mas o financeiro, não. Foi o último, eu digo. Não. E nesse caminho eu já estava ministrando, eu já aplicava sessões de coaching individual. Eu não tinha um instituto ainda. Lembra da minha história? Eu doei 1 ano de ciclos individuais. E o que eu mais temia naquela época era que o meu aluno quisesse que eu ajudasse ele no financeiro. Eu sempre tive algo muito forte dentro de mim, que é sempre usar a verdade. Eu não preciso mostrar para as pessoas uma coisa que eu não sou. Porque as pessoas sabem, elas sentem. E como que eu vou trabalhar o financeiro? Eu não tinha uma vida abundante naquela época financeira. Como que eu vou fazer isso? Então, o que eu vou fazer com essa pessoa é o quê? Ensinar o caminho que eu estou seguindo e juntos nós vamos realizar. Mas aí Deus é maravilhoso, né? Que não era bem esse caminho. As pessoas que estavam vencendo depressão me procuravam, porque era o que eu vencia, etc. E quando eu decidi que, na verdade, sempre meu motivador é o Genivan, amor, na necessidade, as pessoas estão buscando, vai lá e faz. Aí a Diana vai lá, vira madrugada, estuda e cria o treinamento, ele sempre me ajudando, me direcionando. Foi quando eu e o Genivan, nós já tínhamos lido todos os livros sobre vida financeira, Especialmente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Casais Inteligentes que Crescem Juntos, enfim. Só que nós decidimos ouvir um momento o audiobook do Pai Rico, Pai Pobre juntos, e ali nós tomamos muitas decisões financeiras sérias, eu e o Genivan. Eu tive que concordar com ele em coisas que eu não queria e ele concordou com coisas que eu não queria. Eu falo que foi a hora que nós tiramos a tampa que nos travava. E as coisas começaram a dar resultado e nós começamos a estudar sobre vida financeira. Entendemos que investimento, poupança não é investimento, que tem um mundo além, que tem um mundo de aplicações de risco, mas tem um mundo de aplicações conservadoras. Então nós começamos a entender que tem outros caminhos, que o dinheiro pode trabalhar para mim, eu não tenho que trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro ele cresce por si só. E aí o Genival falou, amor, as pessoas precisam saber disso. Só que além de entender como o dinheiro funciona, eu entendi que o dinheiro para a Diana não funcionava, para o Genival não funcionava, por causa das nossas crenças. Então eu entendi também que o ser humano precisava ter uma linguagem de crenças financeiras extremamente direta. E foi aí que nasceu a Mente Próspera, que no início era ganhando o jogo do dinheiro. E aí eu falei, não, ganhando o jogo do dinheiro não é legal esse nome. Aí se tornou Mente Próspera. Como ter uma mente próspera? Porque dinheiro nada mais é do que mentalidade. Ele nasceu do resultado da nossa vida, de ensinar para as pessoas. E o mais gostoso do Mente Próspera é que cada mente próspera nós aprendemos algo novo no mundo financeiro. E hoje, você ser próspero financeiramente é saber jogar verdadeiramente esse jogo. Você tem aluno que está chegando a casa de seu 1 milhão desejado. Aluno já tem se tornou até participação aqui, se abriu espaço. Que é o Adriano Almeida. Como é para você poder já transformar outras pessoas em milionário? Qual a sensação que te dá? Que está acontecendo a transformação da geração. Porque eu acredito, nesse caso falando de dinheiro, mas vamos pensar comigo, ver se faz sentido para vocês. Quem consegue ajudar mais as pessoas nas necessidades? Comprar cobertor, comprar comida, ajudar pessoas que necessitam. Os pobres conseguem ajudar mais ou os ricos? Os ricos, porque eles têm tanto para eles e tem o suficiente para dar. Então, quanto mais a gente enriquecer a nação, mais nós conseguimos ajudar os necessitados. Então, para mim, é uma honra. Ele tem aí o projeto de formar uma família, vai se casar. Uau, um casal que já está crescendo próspero. Essa criança que futuramente vai nascer, não tem preço isso. Diana, o cara que está em casa está vendo, a gente começa aqui, fala assim, pô, mas do outro lado, eu lembro que você contou uma história, vocês andavam de Uno. O Uno sem ar-condicionado, no vermelho. Eu sou muito ligado nisso. Eu amo carro, tenho um sonho aí que eu trabalho nessa merda usada. Mas o que é andar de Uno? Eu tive um Uno, ainda tenho um Uno da empresa. Mas o que é andar de Uno e depois andar no carro que vocês andam hoje? Porque é um carrão confortável, Jeep lindo. Essa sensação, porque às vezes o cara está em casa e se encontra lá com um Uno. Eu acho que é o primeiro carro que o empreendedor compra para ir para a guerra, para fazer um negócio com
sensação que dá você um dia dirigir um ano e hoje você poder andar em um carro quitado, vocês andam felizes, uma família feliz, isso é o mais importante. E qual a sensação disso? É gratidão. Você sabe que essa semana eu estava pensando nisso? Essa semana eu lembrei de um carro que a gente teve, que foi o Agile, e um carro que eu gostei muito. Nós vamos comprar agora um carro só para o Instituto, e eu até lembrei desse carro. A questão não é o carro, Luiz. Hoje eu vejo que a Diana que andava no Uno se via no Uno. E hoje para mim é normal andar no carro que eu ando. É normal. Eu me vejo ali. Só que a minha visualização hoje é maior. Eu sei que eu posso mais, muito mais. Só que como essa minha mente de fazer o dinheiro trabalhar duro para mim, não eu trabalhar duro pro dinheiro, minha vontade de andar de Uber e investir tudo o dinheiro nos carros. Então hoje eu já tenho essa mente, mas eu entendi a sua pergunta no sentido de realização. É gratidão. Eu acredito que Deus, ele olhava para mim, para o Genivan e dizia: vocês têm chance, vocês só não chegaram lá ainda. Ter uma empresa, para quem nunca aprendeu a ser empresário, acho que de tudo isso, ser mãe de 2 filhas. Nunca imaginei que eu conseguiria encaixar tudo isso no 24 horas do dia. Então é uma realização mesmo. Para mim, muito, para o meu marido, muito mais, porque era um sonho. O Genivan um dia colocou a Pajero lá, ele falava: eu quero um carro assim, quero os detalhes de madeira no painel, você vai colocando no mural. Eu falei: cara, você tá louco? Amor, nós temos um Uno. Não, mas o mural é meu, o mural de metas, de sonhos. Tira o dedo do meu mural, eu pra falar dele. E aí eu lembro que eu coloquei, acho que era uma Meriva, que era a nossa submeta, que era uma meta dele, também a gente tava com o Uno. E olha como que é forte, o quanto é importante um casal estar unido. E aí eu olhava pra Meriva e ele olhava pra Pajero. E a Pajero simplesmente veio, gente. Nós não fomos numa loja comprar ela. Nós fizemos um outro negócio e ela entrou no meio do negócio. Uma Pajero, prata, 7 lugares de gente que ele sonhava. Acho que é por isso que até hoje a gente não vendeu ainda ela, porque ela tem uma história. Então é gratidão, de saber que é muito além do que a minha mente pensa. Tem algo comum comigo, que quando eu comecei a frequentar o Instituto, eu tinha um Uno, né? Sim. Um 96. Aí vai a Diana contar a história do Uno. Quem tem um Uno? Eu ainda tenho um Uno ainda. Mas foi aqui, num treinamento desse, de especialista, até com o Adriano Almeida, que ele foi convidado. Foi uma aula dele, né? Uma aula dele, e eu escrevi lá uma carta para mim. E nessa carta eu coloquei que eu ia participar da equipe de Ana Souza. Olha, você vê como é incrível. Olha aí, gente. Onde ele está. E eu coloquei também o carro do meu sonho, que era o Citroën C4 Palace, que é um carro dentro de moleque. Quando eu vi esse carro lá na Bahia, eu vi um tio de um amigo meu, e na casa dele, eu vi esse carro. Eu falei com os caras assim: nossa, eu vou ter um carro desse. E todo mundo deu risada de mim, falou: tá louco. É isso aí. E eu vim para São Paulo, trabalhei, o tempo passou e eu não tinha conseguido ainda. E aqui no Instituto, aí quando eu fiz a reciclagem de formação, eu falei com o Genivan, até novembro eu comprei esse carro. E aí o Genivan falou: não, já tracei, já vamos comprar esse carro. O Genivan: não vamos. E aconteceu no mesmo dia, o Genivan já entrou em contato com um rapaz que estava aqui. E hoje eu tenho um carro, inclusive assim, foi de uma forma saudável, com medicina da loja muito próxima, não fazer dívida, não e financiamento lá, pagar 3-5 carros. E eu vim ter meu carro em 6 meses, sem dor nenhuma. E eu só falo da sensação porque quando eu estou dirigindo ele, nossa, você sente ainda assim, você olha, pô, você sente o carro, parece que é sua alma gêmea, rola esse negócio, né, seu sonho. Sua história, claro que a minha outra meta é uma Ferrari, que todo mundo sabe disso, eu já deixei aberto aí, um dos meus sonhos. É uma realização, né? Acho que vai ser uma realização para todo mundo. Todo mundo vai me dar um cheirinho nessa Ferrari. Mas, Diana, eu queria saber o seguinte: a sua missão, você me falou do propósito, agora eu quero saber a sua missão como pessoa.
como empresário que você é, eu acredito que você vai ter uma missão muito forte. Porque eu admiro muito você, quando você sobe naquele palco do PPI, cara, eu falo, pô, como é que a mulher aguenta? É incrível você, de manhã até à noite, pegando conteúdo, e você não para, pô, mas qual a missão que te move? Alguns anos atrás, eu perdi uma pessoa que eu amo muito. Eu já estava nesse mundo do coach. Eu nunca tinha perdido alguém da minha família, né? De você passar por todo aquele processo de velar e tudo mais. E uma pessoa que me ensinou muito a ser feliz. E uma pessoa muito importante para minha família, para o meu pai. E eu me lembro que na madrugada, nós estávamos no velório na madrugada, até chegar o outro dia, ele faleceu à noite, na madrugada, eu fiquei conversando com meu irmão mais velho, e eu queria entender o porquê, né? Por que foi permitido ele ir embora e tudo mais. Confesso que até naquele momento minha fé meio que esmoreceu, porque eu estava orando muito pela salvação dele, ele estava doente. E meu irmão disse assim para mim: o bem sempre vence. Eu nunca me esqueço disso. O bem sempre vence. E se ele não está aqui hoje, para ele está sendo melhor, porque ele estava sofrendo, ele estava doente. E passou. E aí eu fiquei um momento sozinha, eu com a minha fé, e me veio uma frase, que é uma das minhas primeiras frases: faça valer a pena. Porque eu olhei para ele é meu tio, ele viveu 58 anos, ele fez valer a pena. Teve as loucuras da vida, né? Aquela coisa de adolescente, aprontou muito, mas assim, ele era tão feliz, ele tinha tanta energia, por isso que ele faz tanta falta até hoje. Então ele fez valer a pena. E aí eu mudei de lugar, eu imaginei, eu creio, né? Eu peço a Deus para que o nosso processo siga da minha família no curso da vida, que o curso da vida é os filhos, os pais irem primeiro do que os filhos. Então eu acredito que o dia que eu partir, se eu não estiver mais aqui, a minha sede é que as minhas filhas digam: a minha mãe foi uma mulher incrível, a minha mãe me ensinou, a minha mãe foi um exemplo. Se eu conseguir ser um exemplo para elas, eu consigo ser para muitas pessoas. Então essa é a minha missão, é deixar um legado. Porque as pessoas que realmente levaram a vida de uma forma fazendo valer a pena, muitas não estão entre nós, mas até hoje elas fazem história. Até hoje elas deixam uma marca bonita, até hoje elas ensinam. Napoleão Hill, por exemplo, que a gente está estudando. Quanto a gente aprende com ele não está mais aqui. Quanto a gente aprende com ele, tantas pessoas extraordinárias. Nós olhamos para grandes sucessos, os Beatles, John Lennon, que lindo, a música dele se eternizou. Eu estava assistindo essa semana um filme, não sei se vocês já assistiram aquele filme La Bamba. Gente, assistam a história do moço que lançou esse sucesso, La Bamba, uma música que foi lançada em 28, no ano de 28, ele teve um sucesso relâmpago, morreu aos 18 anos, de 57 a 58, quando ele regravou essa música, foi um sucesso, um menino de 18 anos, e até hoje, a gente pensa na música, ela é um sucesso, ela traz alegria, isso para mim é um legado, é você trazer história e ensinar alguém. Você não precisa estar presente naquele momento, mas se você esteve presente com alguém no momento, essa pessoa vai manifestar. Eu acredito que essa é a minha missão. Não perfeição, porque perfeição é uma coisa que eu não espero, nem de mim nem de ninguém, mas poder fazer sentido, fazer valer a pena. Diana, eu fiz PPI, fiz a estrade, tive a oportunidade de estar ajudando lá, participando do monitor, e eu vi que acontece coisas incríveis. Pessoas tomam muitas decisões ali, e umas decisões muito sérias, né? Mas isso tudo, quando termina o PPI, como a Diana desce daquele palco e volta para casa? Nada é por acaso, eu nem sabia suas perguntas, né? Estávamos falando ainda agora, eu e a Thaís
temos eu e Genivan 2 filhas, uma de 11 anos e uma de 1 ano e 6 meses, ela fez agora. Então é meio que automático, a Diana desce do palco e outros papéis gritam ela, né? O último PPI era 2h30 da madrugada, nós fomos buscar as nossas filhas na minha mãe, para não passar mais uma noite longe delas. E a nossa pequena despertou e ficou até 6 horas da manhã acordada, tá tudo certo, vamos lá. Mas quando eu desço do palco, eu tenho uma forma que eu me comunico comigo mesma, que é sempre missão cumprida. Eu me sinto feliz e eu agradeço a Deus, né? Eu entrego a Ele. Para Ele, por Ele e para Ele. E eu me sinto, a palavra é privilegiada. Privilegiada de estar lá. Apesar de ministrar, mas eu me sinto privilegiada de estar lá, porque eu aprendo o tempo todo. Privilegiada de ter conhecido aquela imensidão de pessoas, vidas, conexões. É tão gostoso, gente, você ver o rosto da pessoa sério, fechado, travado no primeiro dia, e depois ver aquela alegria, a galera pulando, estourando bexiga. Não sei explicar em palavras, não tem preço. Diana, a missão é muito forte. O cara que é empreendedor está começando, eu vejo algumas pessoas perseguindo dinheiro. Essa loucura louca correndo atrás. Eu vejo que o seu trabalho é muito além disso. Eu tenho um exemplo na minha família que o coach individual, onde só tem a oportunidade de estar nesse processo com você de 3 meses, né? 12 sessões. Hoje eu tenho minha esposa que foi uma sessão com você e toda essa visualização desse trabalho. Tem como você descrever isso? Porque o negócio não é mais dinheiro. Dinheiro é resultado e não tem dinheiro que pague. Você vê uma pessoa ligando para a mãe e pedindo perdão, um filho ligando para o pai pedindo perdão, um casal, você não está se reconstruindo. Pô, isso não é dinheiro, né? Não tem condição de pagar isso. Mas a gente, que a Diana sente, sabe? Eu quero saber se... Eu sempre falo, principalmente para os meus alunos de individual, eu sempre falo algo. Obrigada, gratidão pela confiança. É uma pessoa que está confiando na vida dela, na história dela. A maioria senta na minha frente e fala assim, olha, eu estou contando isso para você, eu não sei por que eu estou contando, mas eu nunca contei isso para ninguém. Pessoas que em algum momento do passado foram abusadas sexualmente. Pessoas que viram na família alcoolismo, pessoas que viram muita riqueza, muita abundância, mas também não sabiam lidar com isso. Pessoas que sonhavam em ter filhos e não tinham, e de repente acontece. Então, muitas coisas. O coach individual é muito profundo. Foi meu primeiro aprendizado como profissional de coach, né? A primeira formação foi, eu me formei para ministrar coach individual, né? Então, é uma honra poder conectar naquela história. Mas eu acredito que as pessoas vêm, elas confiam, porque foi o meu grande passo também. Foi uma escolha que eu fiz. Eu também escolhi um dia um profissional, foi uma mulher, e eu entreguei toda a Diana, eu digo que eu rasguei o véu ali naquela sessão, e ali foi toda a transformação profunda da minha vida. Então, é maravilhoso, mas é muita responsabilidade. Muita mesmo. Tem alunos e alunos. Tem alunos que na primeira sessão saem fazendo, acontecendo, e na segunda sessão, às vezes eu quero até entrar para ministrar um exercício, e a pessoa tem tanto ganho, que ela está contando, ela está feliz, o negócio parece que o coach individual, aquelas 12 sessões, já foi na primeira. Tem aluno que está na 6ª sessão, 7ª sessão, a chave não virou ainda. Então, eu vivo eu estou sempre na expectativa de receber aquilo, agora vai. Mas sabe o que está acontecendo na minha carreira, Luiz? É incrível. Os meus alunos encerram o ciclo, eles têm grandes conquistas durante o ciclo. Mas pós o ciclo, eu tenho visto um processo tão rápido de transformação na vida deles, pós o ciclo. Há poucos dias eu recebi uma aluna compartilhando já os planos para o casamento, já tudo se encaminhando. Uma pessoa que nem falava em casar,
falando de ter filhos, nem falava em ter filhos, mudou de trabalho, mudou de cidade, sabe? Todo mundo, uau, mas eu já fiz individual com ela quase um ano atrás. E aí você vê que as coisas continuam acontecendo, tem preço isso. É além do dinheiro. Isso que é maravilhoso. E como eu digo para minha equipe, as pessoas não acordam de manhã dizendo assim, eu quero fazer um curso, eu vou fazer um treinamento de coach, porque elas não sabem. E quando elas descobrem, existe um processo de decidir. Então o aluno que está na minha frente, ele decidiu, ele tomou uma decisão muito grandiosa, eu acredito nele, infinitamente, de forma ilimitada, de que ele pode ir muito mais além. Que ele pode realizar muito mais do que eu já realizei, eu acredito nisso. É uma honra, a palavra é honra. Diana, eu vou ter uma pergunta, acho que todo mundo quer saber. Eu vou te fazer essa pergunta, depois você vai entender porque eu tenho que fazer essa pergunta, mas a Diana esposa. Quando é empresária, não sabe, a Diana esposa. O que você quer saber? Quem é a Diana esposa? Ele ia me falar as perguntas, eu falei, não fala, pega de surpresa. Eu vou falar pela minha visão, né? Uma coisa é a minha visão, outra coisa é a visão do meu marido. A Diana esposa teve vários momentos de mudança. Vários. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Amo ele demais, ele é o meu chão. Eu sei, às vezes eu falo isso pra ele até meio egoísta, tá, gente? Mas eu falo assim, amor, a Diana pode amar muito ele, muito em tudo, eu direciono ele. E o Genivan é tão gostoso porque ele tem esse carinho, essa humildade. Eu me considero muito parceira dele. Eu me transformei como mulher para ser a mulher que ele se deseja, para ser a mulher, a namorada que ele quer todos os dias. Eu sou chata, muito. Falo pra ele, como que ele aguenta essa mulher chata? Porque eu gosto das coisas acontecendo, eu gosto de resultado, e às vezes ele espera leve, super pra frente. Eu sou mais séria que ele, muito mais séria, mais centrada. Mas a Diana, esposa, eu acredito que eu sou a mulher que ele pode contar, seja onde for. Eu vou estar sempre do lado dele. Eu nunca vou deixar. Eu posso não estar aguentando, mas eu vou estar lá com ele. Só que a Diana, esposa, também tem um monte de defeitos. Às vezes eu falo demais na cabeça dele. E sou amiga, sou parceira, gosto de cuidar de tudo, cuido da casa, cuido das meninas e sempre preparo um momentinho para nós. Um tempinho para nós. No meio desse de filhos, eu gosto de ter sempre um momento para nós. E sou a mulher que gosta de ser cuidada por ele. Então, às vezes eu faço o meu charme também para ser cuidado, dou uma reclamadinha. E também tem os nossos momentos de DR. A Diana, esposa, está sempre, como ele disse, o Genivan sempre fala isso, a mulher está sempre no momento de crise. O homem, se ele conseguir se atento àquele momento que a mulher entra em crise, ela não é mulher. Se o homem está atento naquele momentinho de crise, fica esperto, ele consegue fazer aquele momento de crise ser um momento de romance mais top do mundo. Eu acredito que eu sou uma excelente esposa para ele, mas que eu posso ser melhor todos os dias. Bom, por que eu fiz a pergunta? Porque você criou o treinamento Casal na Balada, está muito forte aí nas redes sociais, um cara que entendeu o treinamento aqui, e vai acontecer algo incrível também, casais estavam lá no PPI tomando decisões de seguir, e eu sei que é real isso, muito forte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre casais na balada, esse treinamento novo que está tendo aí de sua operação, sei que vocês são uma família de referência, isso aí a gente tem acompanhado esses 2 anos aí. Gê é um cara extraordinário, um cara apaixonado pelas crianças, apaixonado por você, tá no olho dele, o olho fica louco. Olhinho brilha. Eu acredito que isso que me motiva, é o brilho nos olhos dele. E você passa um pouquinho aí pra galera aí que está te acompanhando sobre o Casal na Balada, inclusive vai estar já acontecendo dia 19 e dia 20. Dia 20 agora. Dia 20. De Julho. Dia 20 de julho, sábado que vem. Sábado que vem, gente. Até nós ficamos na questão, quando criamos, já tínhamos a visão, aí como que vai chamar, ele falou um nome, eu falei outro, aí vamos pensar no nome romântico, né, não sei o que, eu falei, mas a vida a 2 não é muito romantismo,
né? Quando a gente fala de casamento, entram uns outros bichinhos também. Tem que ser um casal inabalável, porque o que mais vem é vento para abalar o casamento. A nossa sede de criar o casal inabalável também foi nosso modelo. Eu acho que acredito que todos os nossos produtos. Os nossos desafios do dia a dia, como que nós damos a volta por cima. E os nossos alunos pediam muito. O que vocês fazem para estar junto? Trabalha junto, é 24 horas junto. Vem todos juntos. Né? Nós estamos sempre de alguma forma ligados. Como, por exemplo, eu estou aqui, ele está em casa. Mas ele está com as crianças, então isso nos conecta. Nós estamos 24 horas conectados. Como é que fazer isso dar certo? Por isso que tem que ter a verdade. Nós temos os nossos problemas, nós temos a nossa vida. Mas ser um casal inabalável é superar todos os dias e melhorar todos os dias. Então, o nosso objetivo do casal inabalável é ensinar para os casais o que nós fazemos, e como fazemos e como deu certo, qual é o nosso compromisso. Em cima do que nós estamos firmados que manter o nosso casamento, haja o que houver. O casal inabalável é trazer de volta a paixão, porque existe, para o casal. E a sede de tudo isso é a base, que é a família, né, Luiz? A gente sabe que quando a família se perde, tudo desmorona. E o que nós mais vemos aí fora são famílias se perdendo. Não às vezes no casamento, mas o casal com problema por causa do sogro, da sogra, da cunhada, do cunhado, e vira aquela coisa, e fica um com raiva do outro, vira aquele sentimento tóxico todo. Então, quando o casal está unido, os filhos são mais felizes, a vida financeira flui, a vida emocional flui, a saúde flui, tudo flui. E nem o mal entra, porque é um muro que está blindado. O objetivo do casal inabalável é ensinar para os casais o verdadeiro significado do relacionamento deles, trazer a paixão de volta, trazer um namoro para o casamento. Porque tem muito casamento que não tem esse namoro. E o namoro não é só sexualidade. O namoro é o olhar, é o toque, é a paixão, é o brilho nos olhos. E é ensinar, e é o que a gente faz e fizemos no último que você estava aqui, até ministrou aqui com a gente, Luiz e a Camila. E deu muito certo. E está dando muito certo. E eu acredito que quando a gente vai no casal, a gente consegue atingir a família, que é o mais importante da nação. Jana, tem um assunto que é um pouco até delicado, mas eu vi que você trabalha com muita inteligência, muita clareza sobre a questão da sexualidade da mulher. Sim. Que às vezes, com essa cultura que nós tivemos, e essa cultura muito antiga, né? Veio lá do Oriente Médio, veio para cá, e até hoje habita em algumas famílias, e isso tem trazido de uma forma assim, que vem prejudicando um relacionamento, da mulher não se entregar no seu relacionamento. E você trabalha isso com muita clareza, você trabalha isso com uma delicadeza, e as pessoas entendem. Você está falando um pouquinho da Essa é uma crença que eu quebrei de falar disso da mesma forma que eu quebrei sobre o financeiro, lembra? Eu tinha aquela coisa para falar de dinheiro, porque quem é você para falar disso? E a sexualidade, o que eu entendi? Vem da criação mesmo, né? A mulher ela é criada de uma forma totalmente diferente do homem. Totalmente. O homem ele pode ficar sem camisa, tá tudo certo. A mulher pode usar um decote. Hoje até as coisas estão mais aceleradinhas, tá mais engraçadinha, né? Mas da minha época pra cá, então a gente começa a ficar mocinha, senta bonitinho, olha, você tá de saia, todo aquele cuidado. E na escola é lindo quando o menino tá crescendo, tá lá com seus 11, 12 anos, aí o pai pergunta, e aí, aquela ali é a namoradinha? Ele acha o máximo, mas ele não pergunta isso pra filha. E aí, aquele ali é o seu namoradinho, aquele ali é o seu paquerinha? Tem alguns pais que se identificam. Ah lá, Julião. Pois é, e aí como que a gente explica que conflito é esse? Porque se o menino tem ali a namoradinha, tem uma menina nessa parada, e aí? Mas a menina não pode, mas o menino pode, mas ele não pode. E aí nós vamos pro casamento. E a mulher, ela até quer se entregar, mas a crença, a mentalidade é tão forte, e ela tem uma blindagem, ela está travada de uma forma tão profunda, que o que acontece? Ela não se entrega, e aí o homem começa a dividir a mente dele. E o mundo está dando um monte de oportunidades, às vezes boas, às vezes ruins.
que aí eu chamo de rachaduras. E aí ele desvirtua o olhar, e aí às vezes uma fraqueza, e ele quebra, rompe, onde acontecem traições ou mágoas, etc. E tal. E na verdade tudo isso acontece não porque a mulher não quer, mas porque ela não sabe como fazer o que ela deseja, porque ela tem bloqueios emocionais, padrões mentais. Só que quando a gente olha para o casamento, se a pessoa se casou, ela está dizendo, é eu e você, somos nós. Entre quatro paredes, um casal, diz respeito ao casal, ponto final. Então a mulher que decide se entregar com profundidade, entender que ela é dele e ele é dela, a coisa flui. Como quebrar tudo isso? Ela tem que se conhecer. E tudo começa com autoestima. Então eu conquistei a minha autoestima. E também tem um detalhe, Luiz. Vai muito também estudo, o que rege a vida sexual da mulher também vem muito do primeiro momento que ela conheceu a sexualidade. Como foi esse primeiro momento? Esse primeiro momento ele vai falar na vida dessa mulher por muito tempo. Se foi bom, se não foi, como é que foi. E isso vai tomando resultados. Só que as mulheres, elas não têm consciência disso. Elas acham que não gostam do marido, elas acham que ele não é carinhoso, etc e tal. Mas elas nem ensinam para o marido como cuidar de uma mulher. O cara conhece ele é homem. Ele conhece. Ó, amadinha, a estrada é aqui. Ó, amadinha, a estrada é aqui. E os dois e o mais legal de tudo isso é aprender a se comunicar. Conversar. Só que é aquelas crenças, eu vou falar. E é tão louco, né? Porque a pessoa tem vergonha dentro do casamento, que loucura. Só que quando não era casado, queria fazer as coisas que não devia, né? Aí vai tudo, aí o fogo vem aqui, né? Vai lá, então. Aí quando no casamento tá tudo livre, à vontade, fica com frescura? Não. Você precisa se permitir namorar na sala, namorar em vários lugares, ele precisa se permitir jantar fora, ir para um hotel, ele precisa se permitir viver experiências. Esse é um assunto, o marido tem feito com o empreendedorismo muito papel. O sexo e a finança, o sucesso do homem tem muito a ver. No livro que nós estamos estudando, nós temos uns capítulos que vai falar sobre essa questão da sexualidade, que é muito forte. Nós temos na vida toda. Porque o homem ele é um pouco a natureza animal, do leão, de querer dominar ali. E quando o homem dentro de casa ele não acha uma mulher como ele forte achou, que a Ana do Henry Ford foi a esposa dele. Isso aí, todo mundo estudou a história dele, vai saber. E um dos caras mais ricos do mundo que existiu, que hoje não pode mais, e hoje também a gente transforma essa 1001 mulher, que eu acho que é o legal, que foi Salomão. Não foi à toa, Salomão tinha aquele monte de mulher. Estava tudo vinculado. E eu vejo uma coisa, que eu converso com muitas pessoas, o sexo e a finança, eles andam muito juntos. Duas coisas que estão dentro do casal muito vinculadas, quando um faz, o outro faz junto, é a balança. Então assim, o casal inabalável, eu acredito que isso seja muito essencial para as pessoas. O casal inabalável vai dar uma pincelada, depois esse cara tem que PPI, depois ele tem que fazer o time, depois a mulher tem que fazer o individual. Porque não adianta a pessoa ir só para o treinamento, como, vou só no treinamento. Não, tem que participar do negócio, tem que fazer o negócio. Tem que entrar tem que estar imerso nesse novo mundo que ela conhece. Você falou sobre a sexualidade, Luiz. Até para as mulheres que estão assistindo, para vocês que estão aqui comigo, o homem, ele entende que ele é homem e ele afirma para ele, eu sou homem, quando ele tem esse equilíbrio sexual. Quando ele tem essa qualidade, ele sabe que ele tem o porto seguro dele, que é a casa onde ele volta, que é a mulher dele. Ele se sente mais homem ainda. E a sexualidade, que as pessoas às vezes não entendem, né? Falam que o homem nasceu com a unção da sexualidade e a mulher nasceu também com essa unção, mas ela não tem problema se ela guarda. Ela consegue fazer outras coisas. Ela guarda as necessidades dela e vai fazer outras coisas. Só que não deve guardar. Deve deixar fora da caixa igual o homem deixa. Quando fala de sexualidade, Luiz, nós temos no nosso cérebro, nosso cérebro trino, até uma gíria que se usa, nós temos 3 camadas no nosso sistema límbico.
Uma é chamada de camada, vou falar os apelidos da neurociência, camada réptil, que é a camada reptiliana, que os répteis têm, os mamíferos têm e o ser humano tem, que é do nosso instinto. Nós temos o nosso instinto que nós precisamos de como viver e fazer as coisas acontecerem. Nós temos uma outra camada, que é a camada mamífera, que os répteis não têm, mas os mamíferos têm a camada réptil, a camada mamífera, e o ser humano também tem as duas, que são das necessidades fisiológicas. Dormir, comer, o banho é uma necessidade fisiológica, o ser humano precisa sentir limpeza, é como se fosse um alívio para o corpo, e a sexualidade é uma necessidade fisiológica. Então, mesmo a mulher que se reprime, por que muitas ficam com depressão? Por que muitas ficam tristes? Por que muitas adquirem câncer, infartam? Como acontece com os homens também, mas existe um índice muito alto de câncer de útero, de mama, muito alto. Porque de alguma forma ela não está suprindo a necessidade fisiológica dela. E a outra camada que só o ser humano tem, que é o neocórtex, que é o nosso lado racional, que só o homem tem. O homem não vive só de instinto, ele racionaliza todas as coisas. Então o homem acaba usando mais essa camada mamífera, flui mais, e a mulher ela racionaliza muitas coisas. Por conta do quê? De crenças, padrões. Me falaram que não posso, me falaram que não é assim, não vai pra rua, vai ficar falada, só que ela leva esse padrão de quando ela era solteira, que o pai e a mãe tinham medo de abusarem dela, ela leva pro casamento. E aí ela blinda, porque ela não quer ser a mulher que o homem não espera, e ela acaba sendo a mulher que o homem não espera. Só que tem um detalhe. Aí, nós estamos falando de mulher. E os homens? E o homem? Muitos homens, eles querem ser o cara, mas estudam os sentimentos da esposa. Para o homem, o ato, ele pode durar 5 minutos, meia hora, 1 hora, acontecendo, yes. A mulher, a sexualidade começa de manhã. O bom dia, o olhar, o elogio da roupa. É uma continuidade. E o homem muitas vezes não sabe fazer isso. Porque entre ele e o colega, sobre o que eles falavam? Eles não querem mais um ponto. E a mulher, ela é cheia de amores. Então, são os dois lados que precisam ser trabalhados. É a mulher direcionando o homem se transformando, e a mulher se abrindo para o que o homem deseja. E aí, sucesso. Agora, dinheiro. Como que duas pessoas, um casal, se eles não estão bem intimamente, eles não estão bem, eles não têm mais namoro, eles não têm mais abraço, eles não têm mais carinho. O que acontece com o dinheiro? Você acha que o dinheiro vai crescer onde não tem paz, um ambiente, uma família que não tem paz? Por isso que dinheiro é pura emoção e sexualidade está totalmente ligada a dinheiro. Porque uma pessoa que tem uma vida íntima de sucesso, ela tem uma vida financeira de sucesso. Seria até isso nos animais, né? O leão está mais forte. Depois até cavalos mesmo. Depois o cavalo passa lá pelo processo, ele murcha ali, perde aquele pouco. Esse desejo de um conquistador, de sair, de fazer e trazer para a mulher. Então, a dica que fica é o casal ir na balada, vai ser sábado. E eu vou ver esses dois lados, da mulher e do homem. Porque eu acredito mais o sucesso está vinculado a essa parceria. Eu vejo o seu Genivan com esse sucesso, porque o G, quando ele começou a palestrar, você está naquele momento lá, do lado. Como a sua esposa, né? Já estava quase parindo, a Eloá, né? E você ir nessa reta final, não sei se da Valentina. E eu vi ali o G assumir o palco, e a galera amar ele, você vê que o Pepe e o Genivan, mas a galera todo mundo sorrindo.